Olá. Olha, hoje a gente vai mergulhar em um material que, à primeira vista, parece, sei lá, uma lista de regras antigas, quase um manual de instruções esquecido. Pois é, Mas o que nossas fontes revelam é, na verdade, algo muito mais profundo. Um sistema que usa o próprio tempo como uma ferramenta para construir a identidade de uma nação inteira. exatamente. A gente está com o capítulo 28 do livro de Números e, para nos ajudar a decifrar esse código, estamos usando duas bíblias de estudo fantásticas, a Holman e a ANA. Certo. E elas nos dão as chaves para entender não só o que era feito, mas, mais importante, por que era tão importante, sabe? E essa é a nossa missão aqui, né? Tentar entender a arquitetura por trás desse calendário de sacrifícios. Como é que um ciclo, aparentemente repetitivo, de ofertas conseguia organizar a vida, a memória e a fé de um povo todo? Uhum. Vamos desvendar essa estrutura, começando pelo alicerce dela. E que alicerce. As instruções que Deus dá a Moisés não começam com uma grande festa, não. Começam com algo diário, constante. O dia a dia. É a base de tudo, o chamado holocausto perpétuo. Um ritual que acontecia todo santo dia, sem falta. Ok, vamos começar por aí então. O básico do básico. O que era esse ritual diário? Eram 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito algum, oferecidos no altar. 2 por dia. Isso. Um de manhã e o outro no final da tarde. E junto com eles vinha uma oferta de farinha da melhor qualidade, com azeite de oliva, e também uma libação, que era basicamente uma oferta de vinho derramada. Manhã e tarde, tipo, como o nascer e o pôr do sol. É quase como se o próprio ritmo do dia fosse marcado por esse ato. Exato. Mas o que me chama a atenção é uma frase que se repete sem parar nas fontes. Oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que isso significa de verdade? É só uma metáfora, uma coisa poética? Ótima pergunta. E é muito mais do que poesia. A gente tem que pensar que num mundo sem os nossos meios de comunicação, os sentidos eram tudo. Verdade. O cheiro de fumaça e carne assada saindo do tabernáculo 2 vezes por dia era um sinal sensorial constante para toda a comunidade. Era tipo assim, o cheiro da presença de Deus. Uma lembrança olfativa. Uma lembrança olfativa de que a aliança estava ativa. A nota da Bíblia Roman diz que isso era uma lembrança contínua do pacto. É como se o ar que eles respiravam estivesse impregnado com a certeza dessa relação com o divino, sabe? Nossa, isso muda tudo. Não é uma ideia abstrata, é uma experiência física, diária. Totalmente. Mas aí eu fico pensando no lado prático disso. 2 cordeiros por dia, mais farinha, azeite, vinho. Sim. Isso dá mais de 700 cordeiros por ano, só para o ritual básico. De onde vinha tudo isso? Isso devia ter um impacto econômico, logístico gigantesco. Sem dúvida. E é aí que a gente percebe que isso não era só um sistema religioso, era também um sistema socioeconômico. Ah, As fontes não detalham a logística aqui, mas esse fluxo contínuo de recursos para o santuário centralizava a economia em torno da adoração. Exigia uma organização social para criar, selecionar animais perfeitos, para produzir e transportar os grãos. entendi. A fé não estava separada da economia, ela a impulsionava, a organizava. Faz sentido. Então essa base diária já era bem complexa. E como é que o sistema evoluía a partir daí? Ele crescia em camadas, sabe? Como os anéis de uma árvore. A camada seguinte era a semanal. O sábado. Isso. No sábado, o dia sagrado de descanso, a oferta era duplicada. Além do ritual diário, que continuava normal, mais 2 cordeiros eram oferecidos. Era um jeito de dizer, este dia é diferente, é especial. Dobrar a aposta no fim de semana. Parece lógico. Mas a grande virada mesmo parece que acontece no ritmo mensal, certo? Ah, sim. Aí a coisa muda de escala de uma forma dramática. No primeiro dia de cada mês, na chamada Festa da Lua Nova, a oferta simplesmente explodia. Uau! Peraí. Eu li os números nas fontes e o salto é absurdo. Não estamos mais falando de alguns cordeirinhos. Não mesmo. De repente a lista inclui novilhos, um carneiro e um monte de cordeiros. É uma categoria completamente diferente de evento. Por que essa mudança tão grande para marcar o início de um mês? Exato. Não é um aumento gradual, é um salto quântico.
Isso nos diz algo sobre como eles viam o tempo. Como assim? O início de um novo ciclo, um novo mês, não era só virar uma página na folhinha. Era um momento de renovação que exigia um ato de devoção comunitária em grande escala. O sistema todo era projetado para criar picos de atenção, de participação. Entendi. A Bíblia NAA tem uma tabela ótima, o calendário de sacrifícios públicos, que mostra isso visualmente. É uma estrutura de pirâmide, a base larga e constante do dia a dia e picos cada vez mais altos e intensos. E essa precisão toda, com quantidades exatas de farinha para cada tipo de animal, isso me soa como uma contabilidade sagrada. É a melhor definição. Mostra um sistema incrivelmente sofisticado, nada era aleatório. A mensagem era clara. A adoração exige o nosso melhor, o nosso mais preciso, o mais organizado. Certo. E tem um detalhe crucial na oferta mensal: a inclusão de um bode, oferecido especificamente para a expiação de pecados. Ah, é verdade. Um reset mensal para a comunidade inteira. Ok, então a gente tem esse ritmo constante, diário, semanal, mensal. Mas e os grandes momentos do ano? Os feriados nacionais, por assim dizer? Aí a gente chega no topo da pirâmide. As grandes festas anuais que mobilizavam a nação inteira. A primeira e mais fundamental era a Páscoa, seguida imediatamente pela festa dos pães asmos. Certo. A Páscoa acontecia no dia 14 do primeiro mês, e logo no dia 15 começava uma festa de 7 dias. E durante essa semana inteira, as ofertas eram gigantescas, no mesmo nível da festa da Lua Nova, só que todos os dias por 7 dias seguidos. Exato. A mobilização de recursos, de pessoas, devia ser algo inimaginável. Mas, para um olhar de fora, isso tudo não poderia parecer um desperdício de recursos? É uma perspectiva válida, e a Bíblia Roma nos dá a chave para entender por que não era visto assim. Essas festas não eram apenas rituais, eram memoriais poderosos. Memoriais. A Páscoa e a Festa dos Pães Asmos foram criadas para que o povo jamais se esquecesse da sua história de origem, a libertação da escravidão no Egito. Não era um gasto, era um investimento na memória coletiva. E cada detalhe tinha um significado, né? Por exemplo, os pães asmos, os pães sem fermento. Por que isso era tão central? Exato, nada era por acaso. Comer pão sem fermento, que é o agente que faz a massa crescer, ficar fofa, era um memorial culinário. Era uma forma de sentir no corpo a pressa da fuga dos seus ancestrais do Egito. Porque eles não tiveram tempo. Não tiveram tempo nem de esperar o pão crescer. Então, a cada mordida, durante 7 dias, eles estavam literalmente saboreando a história da sua liberdade. Era uma reencenação. Uma reencenação através da comida. Isso é brilhante. E qual era a próxima grande festa nesse calendário? A próxima era a Festa das Semanas, que hoje muitos conhecem como Pentecostes. E se a Páscoa conectava o povo à sua história, essa festa os conectava diretamente à terra, ao seu sustento. Ah, a colheita. Isso, ela acontecia 50 dias depois da Páscoa, bem no auge da colheita de cereais. Não, então era uma festa de ação de graças pela colheita. Precisamente. Era o momento de levar ao santuário uma oferta nova de cereais, os primeiros e melhores frutos do trabalho do ano. E, de novo, a oferta de animais era em grande escala, parecida com a da Páscoa, com o bode para expiação. O ciclo agrícola e o de adoração eram uma coisa só. Completamente integradas. E tem um detalhe que as fontes repetem tanto para a festa dos pães asmos, quanto para a das semanas. Nenhum trabalho servil deveria ser feito. O que isso significava na prática? Era só um feriado? Era muito mais. Era uma parada obrigatória que quebrava a rotina de produção. Dizia a toda a nação: o trabalho de vocês é importante, mas não é a fonte última do seu sustento. Entendi. A ordem de parar o trabalho servil nivelava a sociedade. Nesses dias, todos, do fazendeiro ao servo, tinham a mesma ocupação, a adoração comunitária. Era uma declaração teológica e social poderosa sobre de onde vinha a verdadeira provisão. A vida secular e a sagrada não eram separadas. Elas se cruzavam e se integravam completamente nesses momentos. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas as peças, o que temos não é só uma lista de regras.
É, na verdade, um sistema genial de engenharia social e espiritual. Com certeza. Um calendário que governava a vida de Israel em ciclos dentro de ciclos, do diário ao anual. Era a arquitetura da vida comunitária. Perfeito! Uma arquitetura que organizava o tempo, santificava a economia e gravava a memória histórica no corpo e na alma do povo. Cada oferta do cordeirinho da manhã aos novilhos das grandes festas eram um tijolo nessa construção. Tecendo uma tapeçaria. Isso, tecendo uma tapeçaria de adoração contínua que definia o que significava ser Israel. Uma arquitetura que dava ritmo e propósito a tudo. Uau! E isso, no final, levanta uma questão importante, que fica nas entrelinhas das nossas fontes. Tudo o que o capítulo 28 descreve é um calendário de rituais públicos, feitos em nome da nação. Certo, para a coletividade. Era uma máquina de adoração coletiva, precisa, abrangente. E isso nos faz pensar na relação entre essa fé comunitária tão detalhadamente prescrita e a experiência de fé individual. Onde ficava o espaço para a pessoa comum, com suas próprias dúvidas, alegrias, suas crises de fé? Exatamente. Como é que uma comunidade, seja a daquela época ou a nossa hoje, equilibra esses rituais grandiosos que unificam a todos com a necessidade de um espaço para a jornada pessoal, silenciosa e por vezes confusa que acontece dentro de cada um? É uma tensão. É uma tensão entre o coletivo e o individual, entre o ritual prescrito e a espiritualidade espontânea. Talvez essa seja uma das questões mais fundamentais de qualquer comunidade de fé. É algo para se refletir.